Você entregaria, você passaria a faixa para o Lula, Cláudio? Na condição de presidente da República, senhor, Vossa Excelência Cláudio Cofani, passaria a faixa para o Lula numa situação nessa que nós estamos vivendo agora, diante de tudo que a gente está vendo, ladrões voltando à cena do crime, mais de 300 pessoas já foram escaladas, né, 30 vezes mais o número de pessoas utilizadas no processo de transição em 2002, quando Lula foi eleito, ganhando de José Serra a disputa, né? Veja, 30 vezes mais pessoas estão participando desse processo de transição. Não sei se vai faltar cofre, vai faltar dinheiro, que é muita gente envolvida nesse processo. E aí é minha dúvida com relação ao brasileiro que nos ouve agora. O Mourão fala em gesto de grandeza. Bolsonaro passar a faixa. Mas eu vou te falar um negócio. Eu sou um cara que odeia hipocrisia. E por mais que o cargo tenha a liturgia do cargo, o rito, não é lei, não está escrito em nenhum lugar que Bolsonaro tem que passar a faixa para o Lula. Você passaria a faixa? Se eu julgasse que o processo eleitoral e os meios eleitorais fossem transparentes, faria. Se eu julgasse que o processo eleitoral não foi transparente ou não foi imparcial, eu impetraria vários recursos judiciais dentro do prazo legal, que é até a diplomação. Tem tempo de entrar com uma ação judicial, uma ação judicial eleitoral, de investigação judicial eleitoral, previsto no artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, que é a Lei Complementar 62. Eu ingressaria com todos os recursos possíveis na Justiça Eleitoral. Eu divulgaria amplamente esses recursos judiciais, porque se são recursos eu posso dar publicidade a eles, posso apresentar o conteúdo, posso apresentar as provas anexadas. Eu faria campanhas e campanhas mostrando essa posição. Se eu entendesse isso, eu faria todos os recursos judiciais possíveis e me recusaria a entregar a faixa, porque eu já teria marcado uma linha. Então, mas eu só faria isso depois que eu protocolizasse no Tribunal Eleitoral meu recurso eleitoral contra o processo eleitoral. Ao fazer isso, juntando provas, juntando elementos, juntando documentos, juntando fundamentos legais, feito por profissionais extremamente qualificados, que somos nós, os advogados, quem fazemos isso, se eu tivesse isso, como candidato, como presidente, eu entraria com os recursos, divulgaria para a sociedade, chamaria aberturas públicas, e não passaria faixa, por uma questão bastante simples. Se eu entrei com recurso dizendo que as eleições não foram de acordo e juntei provas, além de indícios, também provas, eu não sou obrigado a aceitar o resultado, nem sou obrigado a entregar a faixa. Na verdade, eu acho que o país foi manipulado, mas é um direito que eu tenho, porque manifestação política não é atentado contra o Estado Democrático de Direito, artigo 359-T do Código Penal Brasileiro. Cláudio, agora, diante disso, a gente espera o relatório oficial do Partido Liberal, que deve contestar os resultados e deve, inclusive, segundo o próprio deputado federal Coronel Tadeu ontem nessa rádio, deve, além de contestar, pedir a anulação das eleições. Isso deve acontecer ainda no início de dezembro, antes da diplomação do Lula, o que poderia, a partir da diplomação, inviabilizar qualquer tipo de ação, é isso? Não. Depois da diplomação do Lula, entra um outro prazo de 15 dias, depois da posse do Lula, abre um prazo na Justiça Eleitoral de 15 dias para entrar com uma ação de impugnação de mandato eletivo. Então tem uma ação, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, AIG, que é feita até a diplomação. Ainda está no prazo, dá para fazer. Entra com essa ação. Depois, ocorrendo a posse, entra em 15 dias com a ação de impugnação de mandato eletivo, AIME. Está tudo previsto na lei de inelegibilidade. Aí tem esse recurso. Aí eu posso dar até uma contextualizada para você sobre o que aconteceu na Alemanha. Por favor, assim que o Alex vai trazer a notícia, já está recuperado, o Alex já está voltando aqui para o estúdio para a gente trazer a informação. Mas só para mostrar o seguinte, você me conhece há muito tempo e eu estou conversando, tendo a honra de ser jornalista e comentarista aqui na Jovem Pan com você, acho que há uns 4 anos aqui. Sim. Na verdade, começamos antes, Sim. na Auriverde, né? Sim.
E eu sempre falava para você, quando você fazia as denúncias de desmandos e literalmente práticas criminosas que são feitas na administração pública em Bauru, e a Jovem Pan News Bauru divulgava, e você pedia movimentação, eu falava, calma, o tempo do processo, o tempo da investigação não são o tempo da sociedade, nem da ansiedade, nem do jornalismo. E, no caso, o processo vai ser conduzido por o Tribunal Superior Eleitoral, o qual tem um defeito estrutural. Conforme a denúncia eleitoral que pode ser feita pelo Partido Liberal, pelo PL, essa denúncia pode apontar o próprio tribunal como suspeito no processo eleitoral. E aí nós temos um problema seríssimo. Se o tribunal passa a ser suspeito, quem é que julga? O tribunal não pode julgar a si mesmo. Mandariam para o STF. Mas o STF é composto por ministros que são advogados de políticos indicados para um cargo de confiança vitalício. Esses ministros do STF são os ministros que mandam no Tribunal Superior Eleitoral. E eles têm se manifestado reiteradamente que não admitem questionamentos. Ou seja, eles conduzem o Tribunal Superior Eleitoral. Barroso foi presidente, Fachin foi presidente, Alexandre de Moraes presidente no último ano. E esses ministros não podem julgar um processo que tenha eles, ministros, e esse Tribunal Superior e o STF como suspeitos. E aí nós temos a tal crise institucional que muita gente tem medo de fazer. Por quê? Porque a canetinha está botando nome e CPF das pessoas e está censurando e perseguindo uma a uma todas. Temos que resistir, como se ocorreu esse bloqueio de bens de empresários e pessoas físicas, que está dito ali na petição do Alexandre de Moraes. Não, já tem até a lista com os nomes aqui. Tem a lista. Eu preciso que algum deles, para eu ficar tranquilo, algum deles fala, fui penhorado, fui bloqueado. Se algum deles fala, fui penhorado, fui bloqueado, pronto, nós sabemos que é verdade. Aí, meu irmão, eu acho que está, mais uma vez, documentado uma desestruturação institucional absoluta de perseguição política e ditatorial não prevista nem aceita pela Constituição, e não adianta ministros do Tribunal Superior Eleitoral ou da STF dizerem que isso pode. Não pode. Bom, em 9 horas e 39 minutos, Alex, em 2 minutos, eu vou pedir para a audiência Jovem Pan, no chat, a gente já tem uma enquete lá, mas eu vou tratar rapidamente aqui de uma pergunta que lhe faço. Você passaria a faixa de presidente para o Lula, sim ou não? Coloca ali, se possível, a tua cidade, teu estado, aí vai ficar mais legal. Né? Tua cidade, teu estado, sim ou não? Passaria a faixa de presidente para o Lula? Eu confesso que o sangue italianão aqui, brabo, me diz que seria difícil encarar essa jornada, hein? Sem olhar nos olhos de um cidadão como o Lula e dizer: estou passando a faixa de presidente do meu país para um bandido. Para um bandido. E aí poderia ser pancadaria ali no palco, não ficaria legal, né, claro? Um quiprocó, uma confusão danada ali, não sei, aí ficaria feio, estragaria a festa da Janja, que é a Janja que está organizando o cerimonial. Alex, tá subindo rapidinho ali, já me conta então, querido, quem é que está falando com a gente e o que diz o brasileiro que acompanha a Jovem Pan News Bauru no YouTube. Tem quase 22 mil pessoas conectadas, e aí, passaria a faixa ou não, Alex? Sandra Amaral, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, não. A Miriam Rufino, no Rio de Janeiro, não. Space Dury é aqui o nome do perfil, em São Paulo, não. A Cláudia dos Santos, nunca, jamais, em Goiânia, Goiás, tá ligado com a gente. Natainê Ferreira, dizendo que sim. Maria Cândida, não. Giselen Oliveira, não. Cireg Souza, também não. Wanderson, também não, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O Ricardo, em Cedral, São Paulo, dizendo que não. Aqui também com a gente o Ed, em Fortaleza, não. Fernandes Silva, não. Rosemary Carneiro, não. Jô Coelho, em Minas Gerais, não. Aqui também o Valcir Silva, não. Luciana Celestino, não. Francilene Queiroz, em Palmas, Tocantins, ligada com a gente, também dizendo que não. Aqui a Renata falando que não. O Francisco Siqueira falou com o pó de mico. Passaria a faixa com o pó de mico. Aí é a participação dele. Para dar uma coceira. Pois é.
Brasileiro o pessoal é criativo. irreverente. É, criativo. A Laura Brandão também dizendo que não. Fernando Silva, em São Paulo, capital, também não. Moacir Reis, dizendo que nunca. Também aqui com a gente a Isabel, em Joinville, Santa Catarina, não. A Luciane também dizendo que não. A Nilson Oliveira, em São Vicente do Sul, no Rio Grande do Sul, também dizendo que não. Quem está aqui? Resenhas de Júnior Santos diz que não. Aqui também, Pitoli, o Marcelo em Campinas, não. E também gente em Guaratuba, a Angelita Zonta, dizendo que não. João César em São Paulo, também não. O Saulo Marinho, não também. Aqui também a participação, o Ariel Rosiano Pietri, também dizendo que não, Pitoli. Muita gente participando por aqui, olha só. Tem gente em Belo Horizonte, Fernando Coelho dizendo que não passaria a faixa. O Bruno Neto também aqui participando com a gente, ele que está na Alemanha, também diz que não. Edivânia de Muriaé, Minas Gerais, também dizendo que não. Quem mais aqui? O Moacir Cedras também com a gente, dizendo que não. Muita gente aqui, o Marlon em Manaus. Tem gente em Brasília também. A maioria, Pitoli, só vi um sim até agora. Boa. Bom, o ouvinte Jovem Pan, o internauta participando conosco. Alex, prepara por gentileza aquela informação.